Coringa Delírio 2 lançou essa semana nos cinemas e teve recepções bem calorosas, se é que eu posso dizer assim. Porém, uma semana antes do lançamento, eu percebi que eu não tinha assistido o primeiro filme ainda completo. Então eu corri pra assistir e tirar minhas próprias conclusões. E percebi que talvez o primeiro filme não seja tão melhor assim que o segundo. Apesar de eu nem ter visto o segundo ainda, né? Calma, eu vou desenvolver o porquê que eu acho isso. E eu também admito que eu tô fazendo esse vídeo agora justamente pra surfar no hype de Coringa 2. Se é que tem algum hype, né? E eu admito que seria bem melhor pra mim se o Coringa 2 fosse um filme que agradasse todo mundo tanto quanto o primeiro. Ou se desagradasse todo mundo também de uma forma bem profunda. Porém, nenhum dos dois é o caso do segundo filme. Então, vida que segue, né? Nem sempre as coisas são como a gente quer. Primeiro eu vou falar de alguns detalhes que eu achei chato no filme. E só depois eu vou entrar profundamente em críticas, temas e ideias abordados no filme para fazer minha crítica de verdade, esse tipo de coisa. Então, primeiro, eu quero começar falando de alguns detalhezinhos que eu achei chato. E pra começar, se eu quisesse ver 30 minutos de gente se fudendo de formas completamente improváveis, eu ia assistir um compilado de gincanas do Silvio Santos, né? Porque, puta merda, toda hora esse homem tá se fudendo de formas completamente inverossímeis e que só são chatas mesmo. Parece que o filme quer a todo momento, nesse começo de filme, mostrar como o Arthur é sofrido e tal, e que estaria tudo bem até pra um começo de filme, já que normalmente mostra o mundo do filme, né? Nesses primeiros 30 minutos. Nessa primeira hora. Seria tudo bem se não fosse de formas completamente inverossímeis. Parece Coyote Papaléguas. E de longe, aquela cena daquela mãe no trem é a mais bizarra de todas. E eu digo isso porque eu sei como pessoas com transtornos mentais sofrem na sociedade. E o filme tenta retratar o sofrimento do Arthur de forma bem simplória e às vezes até caricata. Eu não julgaria o filme por tentar simplificar as violências sofridas por pessoas neurodivergentes. Sim, esse termo também se aplica a pessoas com transtornos afetivos, de personalidade e mentais no geral. Porque essas violências são muito complexas. Elas normalmente também envolvem laços com outras pessoas e coisas estruturais da sociedade. Então não daria pra mostrar de forma completa, só no começo desse filme pra apresentar o personagem, pra fazer a gente se compadecer com ele. Mas acontece que as violências sofridas pelo Arthur tem nada a ver com o fato dele ser transtornado. Eu poderia tentar provar, mas se vocês forem assistir o filme nessa primeira uma hora, nessa primeira meia hora, você vai conseguir ver claramente que tem nada a ver com o fato dele ser transtornado. E estaria tudo bem se o filme não tentasse ser uma crítica a isso, e ao mesmo tempo ele tenta criticar outras coisas e acaba ficando só confuso. No sentido de que, tipo, não dá pra saber o que o filme quer. Não precisaria necessariamente mostrar o Arthur sofrendo violências sofridas por pessoas com transtornos mentais retratadas de formas precisas. Porém, a todo momento o filme quer trazer um destaque ao fato do Arthur ser doente mental, esse inclusive que nem é o termo certo, não acaba nem mostrando nenhuma violência real sofrida por pessoas com transtornos mentais. Se você quer mostrar as violências sofridas por pessoas com transtornos mentais, mostre da maneira correta, por favor. Porém, o filme também mostra o momento que eu realmente me conectei com o Arthur e que eu consegui sentir empatia por ele. É a cena onde o Arthur tá lá assistindo o programa do Murray e fantasia com ele estando lá na plateia e o Murray trazendo ele pro palco e tratando ele de forma muito boa. Que mostra como o Arthur só queria ser compreendido e que mostra como ele queria ter sentimentos validados e tal. Essa cena é interessante porque algo que com certeza a maioria das pessoas com transtornos mentais já passaram é fantasiar com situações em que elas são valorizadas, sabe? E é uma forma bem interessante de fazer sentir empatia. Porém, o filme não foca muito nesse tipo de coisa. E se ele focasse mais nesse tipo de cena, não precisaria daquelas ceninhas forçadas do Arthur apanhando dos outros. Eu gostaria também de falar como algumas cenas são bem ridículas. Eu não vou me estender muito nesse ponto, mas algumas frases icônicas como eu pensava que minha vida fosse uma tragédia, mas na verdade percebi que era uma comédia ou algo assim, são encaixadas de maneira bem porca. Achei até engraçado uma hora que mostra um close-up no caderno dele escrito doença mental. Achei isso genuinamente muito engraçado. Tipo, tá querendo mesmo mostrar que o Arthur tem doença mental. E também a porra da música que fica toda hora tocando em toda cena tensa ou triste, fica toda hora tocando essa música que parece cadeira pesada arrastando e é só muito chato e fica na cara que o diretor tá se esforçando o máximo pra você sentir as emoções negativas e tal, ou perceber que o Arthur é doente mental. Agora que eu já fui chato reclamando de coisas do filme, vamos falar das críticas e temas que esse filme tenta fazer e tenta abordar. Coringa teve um orçamento de 50 milhões de dólares e faturou mais de 1 bilhão. Foi um fenômeno. Ele não revolucionou nada de forma alguma, mas é inegável sua influência. E isso é algo que só dá pra ser dito agora, anos depois que o filme foi lançado. No ano de 2024, agora eu parei de ver certas coisas acontecendo. Não sei se é porque eu me afastei ao máximo desses conteúdos tóxicos, mesmo que eu nunca tenha procurado consumir eles, ou se é porque por causa do TikTok tudo virou mais tema sátira de si mesmo, a ponto até dos incels se diluírem. Ou se a sociedade normalizou incels, ou tudo isso junto. Mas de qualquer forma, deixando de enrolar, de volta para 2020, até pouco tempo atrás, era comum ver o Coringa do Joaquin Phoenix ser reivindicado fortemente pela comunidade de incels, como um mártir ou um personagem identificável. Por que será que isso aconteceu? Será que o filme tem culpa disso? Olha, eu digo que tem.
E tem bastante, mas eu vou desenvolver, calma lá. É o tempo todo mostrado no filme que o Arthur é um homem doente mental. E aliás, não usem esse termo, por isso eu vou falar apenas transtornado, e etc. Mas enfim, o filme gosta de mostrar como o Arthur é um homem transtornado. Porém, como eu já disse, não faz muita questão de mostrar ele sofrendo por ser transtornado. Acontece que parece que o Todd Phillips pega o termo homem transtornado e de formas indiretas foca muito mais na parte do homem que no transtornado. E eu vou desenvolver isso. Mas antes de continuar, eu tenho duas coisas pra dizer. A primeira é que eu sou uma garota que também é meio biloteteia. Então se, assim como o Murray, você gosta de bater palma pra doido dançar, dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal. Isso me deixaria muito grata. A segunda coisa que é mais importante é que nesse vídeo eu não quero dizer que é necessário você aplicar moralismo em filmes e nem que diretores precisam a todo momento mostrar em seus filmes que seu personagem é assassino, cruel, filho da puta, etc. é uma pessoa horrível. Até porque o seu telespectador vai ter que entender isso por si só, né? Porém, isso não anula de forma alguma que algumas obras endossam esses personagens ou tentam justificar os atos deles de forma bem questionáveis. Acontece que eu acabei ouvindo que o Todd Phillips fez um filme de drama porque acha que hoje em dia é difícil fazer comédia, por conta do politicamente correto e tal. Eu não sei se é verdade mesmo. Eu vou confessar que eu não procurei o suficiente pra confirmar isso. Então, você que vai atrás de procurar, para de preguiça. Mas só depois de acabar o vídeo. Eu particularmente acho isso uma skill issue do caralho. Se tu só consegue fazer comédia fazendo piadas preconceituosas, você é meio incompetente. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que já nos dá um contexto de como o filme do Coringa foi feito. No filme temos diversas figuras antagônicas ao Arthur. As mais notáveis são a mãe dele, Thomas Wayne, Murray, sua psicóloga, não por se opor exatamente, mas por ignorar ele, por deixar ele na mão. E outra figura antagônica que não é tão relevante para a narrativa, mas que gostaria de adicionar, é a mãe no trem. Tem coisas que o Thomas Wayne e o Murray têm em comum, que o resto não tem. Que no caso seriam ambíguos quanto se eles realmente são maus ou se são apenas pessoas normais vivendo seu dia a dia. Óbvio, seguindo a minha interpretação. Outra coisa em comum é que eles são homens e brancos. Por que eu digo que eles são ambíguos? Porque o Murray, quando mostra ele indo no camarim do Arthur, mostra ele tratando o Arthur de forma amistosa. E no discurso final do Arthur, o Murray não está sendo indiscutivelmente bom e nem ruim com o Arthur. Naquela cena, ele representa como um cidadão, entre aspas, comum, que reagiria a coisas que o Arthur fala. E o Thomas Wayne meio que perde seu antagonismo quando mostra que, na verdade, o Arthur é adotado e que a mãe dele é louca. E perde ainda mais seu antagonismo quando mostra que o nosso protagonista sofreu na mão da mãe dele na infância. Coisa que serve não pra demonizar a mãe, mas sim pra revelar ela como verdadeira vilã. E o que as outras personagens têm em comum, incluindo a mãe? Fora serem mulheres e duas delas serem negras, as coisas que elas fazem não são justificadas. O que justifica as ações delas, se o fazem, são os próprios espectadores que se derem ao trabalho de olhar pelos olhos dessas pessoas. Tipo a mãe do trem, só não queria ver o filho criança interagindo com um estranho. Mas essa cena é mostrada como forma de injustiça na vida de Arthur Fleck. Precisaria mostrar justificativas para essas personagens? Dependeria das temáticas e críticas que o filme fosse se dispor a apresentar. Porém, quando não apresenta justificativas, e no caso da mãe do protagonista sequer explica direito a situação, apenas a trata como inegavelmente errada, coisa que ela está, mas que é uma explicação muito rasa para um problema tão complexo, a reação de quem assiste, principalmente de adolescentes em céus, é bem previsível. Talvez se o filme se dispôsse a mostrar o Coringa como um homem que vive se martirizando e que vive de autopiedade, que acha que seus problemas são exclusivamente seus e que ninguém sofre igual a ele, e principalmente se fosse um filme que não quer vitimizar o Coringa, aí seria interessante mostrar a perspectiva dessas mulheres, assim como a perspectiva dos antagonistas homens, porque deixaria claro que o Coringa é alguém muito egocêntrico e que não percebe que todo mundo ali tem uma vida também. Logo, quando ele fizesse os atos horríveis, ficaria muito mais claro que ele está errado e que ele só perdeu o controle por arrogância. Eu não digo isso por tentar aplicar o moralismo na arte, é mais que ficaria muito mais interessante assim, na minha opinião, óbvio, e o filme pareceria menos perdido em suas críticas. O alvo da crítica seria o homem que acha que é o centro do universo e que não percebe que as outras pessoas também sofrem pra caralho. Então, a cena do discurso final teria um peso a mais, porque mostraria o homem chegando nos limites dos seus delírios de exclusividade. Porém, essa não é a única outra abordagem possível. Se o filme quisesse mostrar o Coringa como um homem com transtornos mentais que colapsou, também seria possível. Porém, como eu já disse no início, o filme não faz questão de mostrar violências reais sofridas por pessoas neurodivergentes. No lugar, cria situações hipotéticas e muito forçadas. Tipo, roubarem a placa dele, tudo bem, pode acontecer. Mas o Todd Phillips talvez achou que isso não fosse suficiente para o público se compadecer. Então ele teve que botar os adolescentes espancando ele. Tipo, me desculpa, mas isso nunca aconteceria, a não ser que o Arthur já fosse conhecido ali nas redondezas por ser uma pessoa com transtornos mentais. Mas o filme não mostra nada que indique isso.
Se você assume isso, é por seu próprio pensamento que segue a lógica. É mais só uma violência pra mostrar que o Arthur sofre. E outra, cenas como a mãe no trem não iriam existir, porque não fariam sentido com a temática. A da psicóloga abandonando ele iria deixar mais claro como o sistema não liga para pessoas com transtornos mentais. Então sei lá, talvez seria melhor mostrar a clínica fechando, qualquer porra assim, em que a psicóloga em si não fosse o arauto, porque aí fica parecendo que a psicóloga só não ligava pros problemas dele. E só deixando claro, galera, eu tô falando coisas como teria que ter isso e tal, mas tô apenas falando sobre como, na minha visão, algumas coisas poderiam ter sido mudadas para contribuir com uma temática mais específica. E logicamente, na minha opinião, vocês podem discordar, apenas uso o imperativo para simplificar, porque ficar toda hora falando, na minha opinião, o que eu acho que se ficaria legal, é chato demais. E o filme em vários momentos parece querer ir para esse lado de como pessoas com transtornos mentais sofrem, ao mesmo tempo que não mostra violências reais. E eu falei daquela outra abordagem antes, do Coringa se achar o centro do universo. No filme que chegou a nós, parece que o diretor é igual o Coringa daquela abordagem que citei, um homem egocêntrico que tem que fantasiar com violências hipotéticas para se sentir validado e martirizado, porque o filme não parece ter consciência de que o Coringa é um homem extremamente egocêntrico. Tipo, irmão, seus problemas existem e devem ser tratados e mudados de alguma forma, mas você não é o único que sofre de forma sistemática no mundo. O filme parece não ter consciência disso, em vários momentos parece tentar convencer que é totalmente justificado as coisas que ele fez por causa do tanto que ele sofreu, sendo que o quanto de gente ali que sofre tanto quanto ele que não perdeu o controle. E isso é o legal do personagem do Coringa, ele é um personagem que acha que só porque sofreu pode fazer atrocidades. Me desanima ver que o diretor concorda com o Coringa. E aí no final, qual é o sentido? Porque do jeito que está, o filme não sabe de forma alguma quem ele quer escolher como alvo das críticas. Tenta criticar várias coisas ao mesmo tempo sem saber como fazer isso e acaba apenas não fazendo críticas com sentido. Pra mim fica muito claro que o Todd Phillips acha que é o Arthur, mas na verdade é um Thomas Wayne ou um Murray da vida. Alguém que está totalmente alheio aos problemas reais da sociedade, mas que quer ainda assim opinar. É ainda pior que os personagens, porque se põe como vítima, quando na verdade ele é o privilegiado da parada. Assistindo esse filme, percebi que esse diretor é um bundão, que esse Coringa é um bundão, e que esse filme é uma amálgama de situações hipotéticas escrito por um homem que está longe de saber o que pessoas com transtornos mentais sofrem de verdade na sociedade. E agora, só pra finalizar, agora que eu já descastei as temáticas que o filme aborda, eu gostaria de falar algo. O filme não é completamente ruim, que não dá pra tirar nada de bom dele. Ignorando as temáticas, até a primeira metade do filme é meio chatinho. Porém, depois disso, ele se desenrola de uma forma divertida. A cena do discurso do Coringa é meio vazia, mas ainda assim achei ela bem legal. Parte porque cria uma tensão bem bacana. O design do Coringa é bem foda. A cena na escada é maneira, e apesar de ser bem inspirado em alguns filmes do Scorsese, a fotografia ainda assim proveitosa. Então, no geral, apesar de ser imensamente vazio, esse é um filme que dá pra tirar proveito se você for ver pra se divertir. Acho que esse é o tipo de filme que os nerdolas iriam falar pra você desligar o cérebro pra assistir, se não tivesse essa casca de filme sério e adulto. Então, se você for assistir para se divertir, vá em frente. Caso não, assista também, e tire suas próprias conclusões. Tudo que falei que foi com base em minhas próprias interpretações. Vai que com você é diferente. Então assista. E é mais ou menos isso que eu tinha pra falar hoje. Adeus.